Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje estaremos dando continuidade nesta formação sobre os dogmas marianos. E hoje nós iremos ver o dogma Perpétua Virgindade de Maria. O que a Igreja nos ensina a respeito desse dogma de fé? Escutemos, irmãos. A Santa Igreja ensina que Maria é sempre virgem. É o dogma mariano na real e perpétua virgindade, mesmo no ato de dar à luz o Filho de Deus feito homem. Assim o Catecismo nos ensina, que está lá no número 499. Essa doutrina, meus irmãos, foi definida dogmamente no Concílio de Trento, em 1555. Embora já fosse um dogma cristianismo primitivo, como indicam os escritos de São Justino, Mártires e Ogênesis. Assim, desde o início do cristianismo, Maria é venerada, meus irmãos, e isto sempre virgem, hoje e sempre virgem. A maioria dos protestantes negam que ela tenha permanecido virgem durante a sua vida terrena. Simples fato de conhecer os motivos da Santa Igreja jamais pode errar em matéria de fé e moral, e já suficiente para acreditarmos em todo dogma proclamado. Talvez se pedíssemos muito abortamentos, a infabilidade em outro antigo, mas nesse embasaremos a virgindade perpétua de Maria. Então, segundo a tradição, a Virgem Maria havia feito um voto de castidade perpétua e assim manteve, mesmo vivendo com São José, como fica claro pela própria afirmação dela: eu não conheço varão, quando já estava despojada de São José. O anjo anuncia que ela ficaria grávida, mas ela nem cogitava participação de homem algum, pois tinha votos de castidade perpétua. Os protestantes, meus queridos, se utilizam da expressão antes de coabitarem, para demonstrar que a Santa Maria teve relações sexuais com São José. Vamos ao trecho em questão. Maria, sua mãe, estava despojada com José. Antes de coabitarem, ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Então, ora, antes de coabitarem significa apenas antes de morarem juntos na mesma casa. E isso acontece quando José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Aliás, a intenção de São José, meus queridos, era deixar Nossa Senhora assumir a culpa diante da sociedade de ter sim o pai que fugiu. Não fosse o anjo, ele o faria. Olha, quando o anjo revela que Maria concebeu do Espírito Santo, São José compreende que Maria é do Espírito Santo, não dele, e compreende sua missão de proteção da Sagrada Família, que honra São José, teve de venerar Nossa Senhora como aquela que foi escolhida, que a gente for ver lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E como o homem santo nunca desejou tocar em Maria, pois a venerada como mãe do Salvador.
Olha o que vai dizer São Jerônimo, o tradutor da Bíblia, Vulgata e doutor da Igreja. Ele falou assim: eu brado ainda mais que José. Ele mesmo aceitou que Maria era virgem, porque se, como um homem santo, a conclusão é que aquele que foi julgado digno de ser chamado Pai do Senhor permaneceu casto. E assim São Jerônimo vai falar claramente sobre isso, falou claramente da virgindade perpétua de Maria. Então, meus queridos, vamos dar continuidade à nossa formação. Alguns cometem outros enganos acerca da expressão filho primogênito, para continuar negando a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Olha, essa expressão é usada por São Lucas. Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Filho primogênito significa somente primeiro filho, podendo ele ser o filho único ou não. E se a gente ainda for ver em outro trecho da Bíblia, o Senhor ordena contar todos os primogênitos masculinos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima. Se há primogênito de 1 mês de idade, como é que se pode exigir que, para haver primeiro, haja o segundo filho? Não tem como, não é verdade? E se a gente ainda for ver em outro texto bíblico, mais preferido dos protestantes é este: José não conheceu Maria até que ela desse à luz a um filho. Aqui a palavra até não faz referência apenas ao passado. Isso, meu irmão, quer dizer que é errado pensar que depois daquele até José teria conhecer Maria. Observe os exemplos. Nicole, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de sua morte. Será que após a sua morte, Nicole gerou filhos? É complicado, né, meu irmão? Então, falando Deus a Jacó, do alto da escada que esteve viu em sonhos, disse-lhe: não te abandonarei até não se cumprir tudo o que te disse. Será que Deus está dizendo a Jacó que o abandonaria depois? Claro, meu irmão, que não. E ainda, nosso Senhor, depois de haver ressuscitado, aparece aos seus discípulos e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí a gente pergunta de novo: depois não estará mais? Então, vejamos o que o Senhor está nos ensinando sobre esse grande dogma mariano, a verdade de fé para nós cristãos católicos. Então vamos prosseguir, meus irmãos. Estes exemplos deixam bem claro que a palavra até, no texto de Mateus capítulo 1, versículo 25, é um reforço do milagre operado, a saber, a encarnação do Verbo por obra do Espírito Santo, e não por obras de homem. São José. Então, para ajudar a gente ainda nessa questão, vamos lá então, vamos pegar até aqui um herege, Alfred Loisy, de 1940. Vamos lá. Que tanto ele negou o Evangelho. Ele confessa em seu livro Evangelhos Sinóticos que, estudando no original esse até que, ninguém pode deduzir nada contra a virgindade de Maria.
Nota-se que o evangelista não está escrevendo a vida de Maria, mas as mensagens de Jesus. Só lhe interessava o nascimento virginal de Jesus, sem referência ao modo de Maria e José viverem após o Natal. O comentarista francês João, em sua obra L'Evangile, ele afirma que o sentido de até que no original não consiste exatamente com o do francês Jurgen e nos dá a tradução correta daquela frase: e sem que José a tivesse conhecido, ela deu à luz um filho. Outra forma dos protestantes negarem a virgindade perpétua de nossa mãe é alegando que a Bíblia mostra que ela teve outros filhos, além de Jesus. Em diversos lugares, o Evangelho fala desses irmãos de Jesus. Estando Jesus a falar, disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Isso porque as línguas hebraica e aramaica não possuem palavras que traduzem primos ou prima, e serve-se da palavra irmão ou irmã, assim não empregada para designar meus irmãos, sobrinhos, primos e irmãos, primos segundo e até parente em geral. Portanto, meus queridos irmãos, a palavra irmão era uma expressão genérica. Deu para compreender? Era uma expressão genérica. E ainda existe outros exemplos na Sagrada Escritura. Observamos no Gênesis, vamos para o Gênesis, que Taré gerou Abraão, Naor, Arã, Arã gerou Ló, e Ló então era sobrinho de Abraão. Contudo, mais adiante, Abraão chama a Ló de irmão. Se você for pegar lá em Gênesis capítulo 13, versículo 8, você vai ver. Bem como Labão e Jacó, que está lá em Gênesis 29, versículo 12 a 15. E se a gente for agora para o Novo Testamento, fica claríssimo que os irmãos de Jesus não eram irmãos, filhos de Nossa Senhora. Estes supostos irmãos são indicados por São Lucas no capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Tiago e Judas, conforme afirma São Lucas, eram filhos de Alfeu e Cleofas. Chamou Tiago filho de Alfeu e Judas irmão de Tiago. E se a gente for agora para o evangelista São Mateus, diz que José é irmão de Tiago, entre os quais estava Maria, a mãe de Tiago e de José. Então a gente percebe, meus irmãos, que os nossos irmãos protestantes, eles querem porque querem negar a virgindade perpétua de Maria. Então, esta Maria, mãe de Tiago e José, não é a esposa de São José, mas de Cleófas, conforme São João, no capítulo 19, versículo 25. Era também a irmã de Nossa Senhora, como se lê lá em São João. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleófas, e Maria Madalena. Quanto a Simão, não são citados seus pais. Nunca é chamado filho de Maria ou de José. Não queríamos fazê-lo nós, mas provavelmente era irmão dos outros três: Tiago, José e Judas, como nos dita a tradição da Santa Igreja.
Então nós precisamos prestar muita atenção sobre isso, meus queridos. Não vamos assim deturpar a nossa fé que nos foi dada pelos os apóstolos, os patriarcas, a tradição da igreja. Então, tem um historiador, Egépipo. Ele é um historiador antigo do século II. Ele afirma que Simão é filho de Cleófas. Todos unanimemente consideraram idôneo para ocupar a sede desta igreja. Simão, filho de Cleófas, de quem se faz memória no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 18, e João, capítulo 19, versículo 25. Disse que era primo do Salvador. Então, Simão pois conforme Egépico, também filho de Cleófas, portanto, primo de Jesus. Os irmãos de Jesus, meus queridos, nunca são ditos filhos de Maria. E Maria só é chamada pelo Evangelho de mãe de Jesus. Quando Jesus atingiu os 12 anos, você pode ver lá em Lucas capítulo 2, versículo de 41 a 52, a Sagrada Família cumpre-se de 3 pessoas: José, Maria e Jesus. Nenhum irmão mais velho ou mais novo. E 12 anos era bem provável estarem com mais crianças. E ainda se Maria Santíssima tivesse outros filhos, ela não teria ficado aos cuidados de São João, que não era da família, mas como seus filhos, segundo ordenava a lei de Moisés. Então, ficam as perguntas, preste atenção. Por que nunca os evangelhos chamam os irmãos de Jesus de filho de Maria ou de José, como se fazem em relação a nosso Senhor? E como durante toda a vida da Sagrada Família, os números dos seus membros são 3. E por que Maria é entregue aos cuidados de São João e não aos irmãos de Jesus? Deu para compreender? Então, os nossos irmãos protestantes, eles protestam tudo aquilo que é verdade. Eles estão longe da verdade, que é caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. Então, vamos ver agora a opinião dos primeiros cristãos. Vamos lá. São Tiago Menor, que realizou o esquema da liturgia da Santa Missa, escreveu: prestemos homenagem principalmente a Nossa Senhora, a Santíssima Imaculada, abençoada acima de todas as Escrituras, a gloriosíssima Mãe de Deus, sempre Virgem Maria. E se a gente ainda for ver lá no início do cristianismo, Santo Inácio de Antioquia, ele já dizia isso. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto. Da mesma forma que a morte do Senhor, 3 mistérios proementes que se realizaram no silêncio de Deus. Houve quem negasse que Maria tivesse permanecido virgem. Desde muito temos preferido não falar sobre este tão grande sacrilégio. Maria, que é a mestra da virgindade, não podia conhecer que aquela que em si tinha trazido Deus resolvesse andar às voltas com um homem. Nem José, varão justo, cairia nessa loucura de querer misturar-se com a mãe do Senhor em relação carnal.
Assim Santo Ambrósio falou. Irmãos, o Filho de Deus encarnou-se, isto é, foi gerado de modo perfeito por Santa Maria e sempre virgem por obra do Espírito Santo. Isso que falou foi Santo Epifânio. E ainda outro santo. Rogo também a Deus Pai, para que demonstre que a mãe de seu filho, que se tornou mãe antes de se casar, permaneceu virgem ainda após o nascimento do seu filho. Quem nos falou isso foi São Jerônimo, falando da virgindade perpétua de Maria. Nada fez Maria, que é honrada e louvada acima de todas as coisas. Não se relacionou com ninguém, nem jamais foi mãe de qualquer outro filho. Mas mesmo após o nascimento do seu filho único, ela permaneceu sempre e para sempre uma Virgem Imaculada. Quem nos falou isso foi Dídimo, o cego. E ainda aqui vai dizer, Maria permaneceu virgem concebendo o seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem para sempre. Foi um grande santo doutor da igreja, Santo Agostinho. Está lá no sermão 185, 186. Quem jamais houve que tivesse ousado proferir o nome de Maria sem acreditar a palavra virgem? Porque ela permaneceu virgem ilibada. Negá-lo seria grande perversidade. Santo Epifânio, que falou sobre isso. Se a dignidade de ser mãe de Deus supõe a virgindade antes e do parto, da mesma dignidade segue existindo depois do parto. São Tomás de Aquino. Olha, meus irmãos, se a gente for ver, grandes santos e doutores da igreja sempre afirmando da virgindade de Maria. Então, será que eu e você não vamos acreditar? Quem não quiser acreditar nessa verdade de fé, que não acredite. Nós estamos com a igreja. Fique com a igreja, meu irmão. Fique com a igreja, minha irmã. Pois nós estamos fundamentados na doutrina, na tradição da igreja. E vamos continuar. E existem muitos outros testemunhos primitivos acerca da virgindade perpétua da Santa Mãe. Assim, a Santa Igreja que guarda e deposita da fé, o depósito da fé e o verdadeiro testemunho dos apóstolos através dos homens fiéis. E só se manifesta quando tem certeza do assunto após todos os estudos. E declarou pelo Papa Paulo IV em 7/8/1555. A perpétua virgindade de Maria entre os temas fundamentais da fé. Assim se expressou. A bem-aventurada Virgem Maria foi verdadeiramente Mãe de Deus e guardou sempre íntegra a virgindade, antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. E complementa o nosso catecismo da Igreja Católica. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe, sempre virgem. Então, assim, meus queridos irmãos, esta é a nossa fé. Essa
é a verdade de fé que a Igreja nos ensina. Esta é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esses são os segundo dogmas marianos que nós estamos aqui nos formando. Espero em Deus que daqui para frente nós possamos ver ainda o terceiro e o quarto dogma mariano. Então assim, meu irmão e minha irmã, é nessa certeza que nós queremos caminhar com a Igreja, acreditando que a Igreja tem a verdadeira fé a nos ensinar. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. E esta formação, meu irmão, te ajude a crescer ainda na sua fé e na sua espiritualidade. E que você possa permanecer fiel à Igreja do Senhor e da Virgem Maria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e nos mostre a sua face. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor.